Olá, boa tarde para você. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta terça-feira. Destaque na pauta de hoje no expediente é uma solicitação do deputado Sérgio Majesco. Ele sugere ao governo do estado que faça uma consulta às comunidades antes que elas recebam os investimentos da escola de modelo integral, a Escola Viva, ou seja, que elas sejam ouvidas. Acompanhe os trabalhos. A quórum para a abertura da sessão, onde, invocando a proteção de Deus, declara aberta a mesma. Convido ele, deputado delegado Danilo Baense, para proferir a leitura de um versículo da Bíblia. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com homens dissimulados. Salmo 26, versículo 4. Muito obrigado, deputado Danilo Baense. Fica nesse momento dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas declara a mesma aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia Legislativa. Pergunto a algum colega parlamentar se quer fazer algum registro de pesar. Hércules tem. Deputado Hércules. Meus colegas deputados, o povo que nos assiste através da nossa TV Assembleia, eu quero requerer um minuto de silêncio pelo falecimento de um amigo, Amaral dos Santos, Amaral dos Reis Mata. Amaral e Raquel, a esposa dele, viúva, portanto, trabalharam na cantina da Imescan e o Amaral foi um grande amigo, a Raquel, minha paciente, minha cliente, tem uma filha que nasceu comigo e também um neto que nasceu comigo. E o Amaral foi uma pessoa querida por todo estudante da Imescan na época de 73 para cá, até quando a cantina fechou. Hoje, sepultamento será hoje, na ponta da rua, às 6 horas. Obrigado, presidente. Obrigado, meus colegas. Senhor presidente, eu gostaria, Ferraz, gostaria de fazer um registro de profundo pesar pela morte do desembargador Pimentel. Foi presidente do Tribunal de Justiça, deixou um legado, um importante desembargador, importante juiz. Nós, então, registramos aqui com muita dor, com muito sentimento, com o pesar endereçado a todos os seus filhos e filhas, nesse momento de dor para todos nós. Mais algum colega deputado? Então, faremos então um minuto de silêncio, solicitação feita pelos deputados Hércules Silveira e Teodorico Ferraz. Minuto de silêncio, por favor. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Então, passamos, então, a primeira parte do expediente para simples despacho. Item 1, emenda substitutiva, número 01-2020, deputado pastor Marco Mansour, projeto de lei 548-2020. Junte-se ao projeto de lei 548-2020. Segunda parte do expediente, sujeita à deliberação. Indicação 2081/2020, deputado Sérgio Majesco. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram, contrários, manifestem. Aprovado. Item 3, indicação 2082/2020, deputado Sérgio Majesco ao governador do Estado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram, contrários, manifestem. Pela ordem, Aprovado. presidente. Pela ordem, presidente. Eu gostaria de justificar o meu voto nas duas indicações que foram lidas. Vossa Excelência tem amparo regimental. Com a palavra, o deputado Sérgio Majesco, autor das duas indicações. Obrigado.
Meus cumprimentos ao deputado Marcelo Santos, que dirige a sessão de forma virtual, aos demais presentes no plenário virtual e os deputados presentes aqui no plenário da ALIS. Também meus cumprimentos aos funcionários desta casa e àqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Nós indicamos ao governo aqui duas coisas que são muito importantes. A primeira é que, para se instalar as escolas de tempo integral, que as comunidades sejam ouvidas. Isso é fundamental, isso é básico, isso é um princípio básico. Porque entre aquilo que é o objetivo do governo e da SEDU e aquilo que é o interesse de uma determinada comunidade, de um determinado bairro, de um determinado distrito, de uma determinada cidade, vai uma diferença muito grande. Porque tem que se saber qual é a clientela que aquela escola atende, quais os objetivos daquele local, como isso pode afetar negativamente parte dos alunos. Então, nós fizemos essa indicação, nós temos um projeto de lei também nesse sentido, de que o governo nunca instale escolas de tempo integral sem a consulta e a anuência da comunidade daquela localidade. Agora nós estamos vendo o problema lá em Dores do Rio Preto e em outras regiões, em que o governo já anunciou essas escolas de tempo integral sem ouvir a comunidade e tampouco sem a anuência dessas comunidades também. E a outra indicação para o governo do Estado é ofertar a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, do ensino fundamental e médio, da Escola Antônio Carneiro Ribeiro, localizada no município de Iguaçuí. Essa é uma questão que a gente tem falado desde o começo desse governo, e eu já disse tantas vezes aqui. No governo passado, no governo do Paulo Artung, foram fechadas 42 escolas, foram fechadas mais de 5.000 turmas, reduziu-se em mais de 130 mil o número de matrículas, sobretudo de EJA, no Estado, e nós temos uma quantidade gigantesca de jovens fora da escola. Então, é fundamental que as escolas não só ofereçam no turno noturno a EJA, mas ofereçam o ensino regular também, porque EJA não pode servir como substituto de ensino regular. Tem que haver a opção, por exemplo, um menino que está de 15 a 17 anos, ele está em idade regular, em idade obrigatória. Então, este aluno, ele precisa ter o ensino regular oferecido, de acordo, porque isso está escrito, inclusive, no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que a educação deve ser oferecida de acordo com as necessidades dos alunos e não com o objetivo que o governo tem. Então, assim, é fundamental, e nós já falamos isso com o secretário, já falamos com o governador também, é fundamental reabrir muitas vagas de EJA e muitas vagas de ensino regular noturno. Hoje, são raras as escolas do Estado que oferecem ensino regular noturno. Eu sou fruto da escola pública, eu estudei a minha vida inteira na escola pública. Então, assim, eu passei a estudar à noite, naquela época era permitido, hoje não é mais, mas eu comecei a estudar à noite a partir dos 13 anos. Eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Era a chamada antiga 7ª série, que hoje é o 8º ano. E era ensino regular. E assim eu estudei até o final do ensino médio desta forma. Quer dizer, se não houvesse a oferta de ensino regular naquela ocasião, eu não poderia ter estudado jamais, porque só havia aquela escola. Portanto, a oferta, tanto do ensino regular noturno, quanto a ampliação da oferta de EJA, é fundamental. E nós fazemos aqui um pedido encarecido ao governo do Estado, que reabra e que oferte o maior número possível de EJA e de ensino regular. E que o governo faça uma campanha junto às comunidades, a igreja, a sociedade, enfim, para trazer esses alunos que estão fora da escola, tanto aqueles em idade obrigatória, de 15 a 17 anos, quanto aqueles acima dos 18, que ainda não completaram a educação básica. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sérgio Majewski. Agora, nesse momento, eu passo a presidência dos trabalhos para ele, meu segundo vice-presidente, deputado Torino Marques, que nesse momento já está assentado na cadeira da presidência. A palavra é com Vossa Excelência, a honra é de todos nós, colegas deputados, deputado Torino. Muito obrigado, vice-presidente Marcelo Santos. Satisfação muito grande tê-lo aqui como um grande amigo. 3 horas e 9 minutos, dando início à sessão plenária de hoje, terça-feira. Que Deus abençoe as famílias. Deputado Sérgio Majewski. Presidente, olha só, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência
a possibilidade, consultando o plenário, obviamente, da inversão da pauta. Nós temos 4 vetos na pauta, é para o relato de hoje, imagino que talvez o relator realmente relate, a gente possa votar, e talvez, eu não sei como serão os outros, se vão pedir prazo novamente, mas imagino que seja rápido também. Então, assim, isso não altera e não prejudica em nada a sessão, em função de que, né, são vetos a serem votados, e se o plenário assim concordar, preservando, obviamente, depois o grande expediente. Muito obrigado. Inversão de pauta, vou colocar em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a inversão da pauta. Deputado Hércules. Com voto contrário, deputado Hércules. Presidente. Contrário, com todo respeito ao meu amigo Sérgio Majés. Ok. Presidente, pela ordem. Deputado Marcelo Santos. Deputado Anivaldo. Voto contrário também do deputado Anivaldo. Não, favorável. Favorável. Ok. Item número 1, discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual do veto total aposto ao projeto de lei número 608/2019, de autoria do deputado delegado Lorenzo Pasolini. O deputado coronel Alexandre Quintino se prevaleceu do prazo regimental para relatar essa matéria na sessão ordinária híbrida, e o delegado, agora eu pergunto mais uma vez ao coronel Alexandre Quintino se está pronto para fazer o parecer oral. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Enivaldo dos Anjos. Presidente, eu só gostaria de saber de Vossa Excelência, porque se for atendido o requerimento do deputado Sérgio Majés, e nós formos apreciar o veto, e não tiver quórum, a sessão cai, não vai ter oradores inscritos, não vai ter nenhum segmento nessa sessão. Deputado Enivaldo, olha só, nesse momento nós temos quórum sim. Nós temos aqui somente a não presença de Bruno Lamas, deputado Bruno Lamas, e da deputada Irine Lopes. Então, acho que o quórum está pronto. Deputado coronel Alexandre Quintino. Senhor presidente, o presidente da Comissão de Justiça se encontra, o deputado Gandini. Deputado Gandini. Olá, tudo bem? Boa tarde, deputado. Tudo bem, deputado. Comissão de Justiça. Convocar a Comissão de Justiça e passar a palavra ao relator da matéria, deputado Paraná. Ok. Senhor presidente, boa tarde. Demais deputados, eu passo a relatar o veto total ao projeto de lei número 608/2019, sobre a obrigatoriedade das lojas ou empresas de informarem aos órgãos de bancos de dados dentro do prazo de 5 dias úteis sobre o pagamento da dívida efetuada, de autoria do deputado delegado Lorenzo Pasolini. As disposições tratadas no projeto de lei são integralmente inconstitucionais por violarem competência legislativa atribuída pela Constituição Federal à União, tanto no que diz respeito à edição de normas gerais sobre o direito do consumidor, artigo 24, quanto no que diz respeito à competência exclusiva para legislar sobre o direito civil, que está lá inserido no artigo 22, inciso 1. Assim, nos exatos termos dos precedentes vinculantes do STF, ADI 3623, do relator ministro Ricardo Lewandowski, ADI 5174/2019, do relator ministro Gilmar Mendes, ADI 4740/2020, do relator Edson Fachin, que diz que é inconstitucional lei estadual, distrital ou municipal que verse sobre normas gerais de defesa do consumidor por ofender o artigo 24, inciso 8 e parágrafo 1º do texto constitucional, motivo pelo qual se reputa inconstitucional o artigo 1º do projeto de lei sobre análise. Destaco ainda que o parágrafo único do artigo 1º atribui ao parcelamento a eficácia extintiva das obrigações, extinção de dívidas, matéria essa de competência legislativa exclusiva da União, nos termos do artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, que dispõe que compete privativamente à União legislar sobre o direito civil, razão pela qual também é formalmente inconstitucional. Portanto, o projeto de lei sob análise não apenas versa sobre normas gerais de consumo, como desrespeito às normas gerais postas pela União. Isso porque, além de disciplinar obrigações relativas a bancos de dados de consumidores,
determina que a multa a ser aplicada em caso de descumprimento caberá aos próprios consumidores. Quanto ao Código de Defesa do Consumidor, determina que sejam revertidas ao Fundo de Proteção ao Consumidor. Por fim, destaco que o Procurador-Geral da Assembleia Legislativa opinou conclusivamente no sentido da manutenção do veto total, em razão do vício insanável de inconstitucionalidade formal da proposição. Dessa forma, então, senhor presidente, por tais razões, relato pela manutenção do veto ao projeto de lei número 608 de 2019, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Vou colocar a matéria em discussão. Eu gostaria de discutir, deputado Vandinho. Deputado Vandinho Leite. Deputado Vandinho Leite. Mais algum deputado? Então, deputado Vandinho Leite. Eu gostaria de discutir, até para o relator pudesse explicar um pouco mais sobre a questão do Código, sobre o que fere a questão do Código Civil. Mas na questão do Supremo, eu não sei exatamente as datas dessas decisões que o deputado e amigo Coronel Alexandre Quintino colocou sobre defesa do consumidor, não ser competência legislativa estadual. Isso é um debate que a gente já faz há bastante tempo na Comissão de Justiça. Acredito eu que não tem nenhum ato de inconstitucionalidade. Agora, na questão que Vossa Excelência, deputado Quintino, coloca, que tem o Código de Defesa Civil, eu gostaria até, se possível, se fosse explicado um pouco melhor. Mas, no meu entender, questões de direito do consumidor, as últimas decisões do Supremo dão conta que, sim, são de competência do Legislativo Estadual. Então, não consigo ver. Mas, por um outro lado, a Procuradoria da Casa deu pela inconstitucionalidade. Eu gostaria de, se possível, Vossa Excelência explicasse o porquê dessa, principalmente retirando essa questão somente de defesa do consumidor, porque, no meu entender, essa parte não procede. Mais algum deputado? Deputado Coronel, gostaria de esclarecer alguma? Na verdade, Excelência, a previsão é constitucional, artigo 22, inciso 1, é claro. Compete legislar sobre direito civil à União. Ok. Mais algum deputado? Não, vou passar então a colher os votos. Só corrigindo a questão mas o artigo 24 da Constituição Federal, ele é claro quando fala que a competência, sim, corrente do Legislativo Estadual e da União, a União dos Estados e Municípios, essa questão do Código de Defesa do Consumidor. Então, por isso que está ficando a dúvida. Sobre a questão do direito civil, você citou o artigo 22. Artigo 22, inciso 1 da Constituição da República Federativa do Brasil. O deputado Vandinho está com alguma dificuldade no sinal. Eu vou passar, então, a acolher os votos. Como voto do deputado Enivaldo dos Anjos. Deputado Enivaldo dos Anjos. Deputado Enivaldo também não está ouvindo. Deputada Janete Sá. Tô. Deputado Enivaldo. Sou eu. Estou votando com o relator. E deputada Janete? Está sem o áudio. Acabou. Com o relator. Com o labial a gente conseguiu fazer com o relator. Doutor Rafael Favato. Presidente, estou votando com o relator, hein? Ok, áudio já registrado. Deputado Marcelo Santos. Acompanho o relator, senhor presidente. Vamos então aos suplentes do deputado pastor Marcos Mansur. Eu voto com o relator. Está o deputado Vandinho Leite novamente.
Deputado Vandinho Leite. Ele está com dificuldade. Eu não consigo nem fazer a leitura labial como fiz com o deputado Janete, porque está desligado até o vídeo. Está difícil. Está dando para me ouvir, deputado Gandini? Agora? Com o relator. Então, vamos ao deputado Dr. Hudson Leal. Também vou acompanhar o entendimento do relator. Por maioria dos votos, mantido o veto total da Comissão de Justiça, devolvo a mesa para prosseguir a matéria. Ok, deputado Gandini, 3 horas e 20 minutos. Como por se tratar de veto total, eu vou fazer... Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Dari Pagung. Senhor presidente, só para orientar os senhores e senhoras deputadas, a manutenção do veto, conforme o parecer da Comissão de Justiça, Ok, deputado. Vou botar aqui, então, a votação nominal. Por se tratar de veto total, deputado Adilson Espíndola. Como voto, deputado Adilson Espíndola? Lembrando que sim é pela manutenção do veto. Não rejeita o veto. Sim pela manutenção, não rejeita o veto. Boa tarde a Vossa Excelência, presidente, a todos os pares, todos os colegas parlamentares. Okay. Eu voto sim pela manutenção do veto. Deputado Alexandre Chambinho. Voto sim, senhor presidente, pela manutenção do veto. Deputado Bruno Lamas está de licença médica. Deputado Capitão Assunção. Deputado Carlos Von. Voto sim, senhor presidente. Deputado Carlos Von. Voto sim, senhor presidente. Deputado Coronel Alexandre Quintino. Sim, pela manutenção do veto. Deputado líder do governo nesta Casa de Leis, Dari Pagung. Senhor presidente, voto sim pela manutenção. Deputado delegado Danilo Baiense. Voto sim, presidente. Deputado delegado Lorenzo Pasolini. Não, senhor presidente. Doutor Hércules. Voto sim. Ok, deputado. Deputado doutor Hudson Leal. Doutor Emílio Mameri. Voto sim, senhor presidente. Pela manutenção do veto. Ok, deputado doutor Rafael Favato. Engenheiro José Esmeraldo, deputado engenheiro José Esmeraldo, como vota? Favorável ao veto. Sim. Deputado Enivaldo dos Anjos. Voto sim. Deputado Euclério Sampaio. Deputado Gandini. Voto sim, senhor presidente. Deputada Janete de Sá. Voto sim. A deputada Irine Lopes, ela está de licença também, né? Deputado Luciano Machado. Deputado Marcelo Cariacica. Sim, pelo veto. Sim, deputado Marcelo Cariacica Santos. Sim, pelo veto. Ok, anotado. Deputado Marcelo Santos. Senhor presidente, eu voto sim, acompanhando o líder do Noroeste, deputado e coronel Enivaldo Eusébio dos Anjos. Voto sim. Deputado Marcos Garcia. Deputado pastor Marcos Mansur. Eu voto sim. Deputada Raquel Lessa. Voto sim, senhor presidente. Deputado Renzo Vasconcelos. Voto sim, presidente. Deputado Sérgio Majeski. Presidente, eu voto não. Vota não. Deputado Teodorico Ferraço. Senhor presidente, por ocasião da apresentação do projeto, o deputado Pasolini foi super elogiado pelo projeto, pela oportunidade.
Eu não entendo agora como pode ver essa mudança. Então, eu vou ser coerente e eu vou votar contra o veto. Voto não. Deputado, eu estou presidindo, não posso votar. Deputado Vandinho Leite. Eu voto não, senhor presidente. Vota sim. Voto não. Vota não. Vota não. Então, temos 4 votos não, 17 sim, 4 abstenções. Mantido o veto. Comunique-se ao governador. Item número 2. Discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, do veto total aposto ao projeto de lei número 66/2019, de autoria do deputado doutor Hércules. Convoco aqui a Comissão de Justiça para oferecer o parecer oral à matéria. Deputado Gandini. Vou convocar novamente a Comissão de Justiça, o veto total ao projeto de lei 66/2019, de autoria do deputado doutor Hércules, que declara de utilidade pública o Instituto Neymar Carvalho. Esse projeto já esteve na Comissão de Justiça e foi distribuído no dia 27/10 ao deputado coronel Alexandre Quintino para relatar. Então, eu vou passar novamente ao deputado coronel Alexandre Quintino essa matéria para sua relatoria. Senhor presidente, boa tarde. Eu preciso de prevalecer do prazo regimental para fazer o relatório. Ok, é regimental, então devolva a mesa com o pedido de prazo. Ok, por se tratar de veto da Constituição Estadual, veto total, fica sobrestadas todas as demais matérias. Passamos então automaticamente para a fase do grande expediente, quer dizer, lideranças partidárias. Lideranças partidárias. Com a palavra, o líder, não, PMN, deputada Janete de Sá. Deputada Janete, 5 minutos para Vossa Excelência. Boa tarde, deputado Torino. Boa tarde. Deputados que nos assistem, deputadas, todos que nos assistem através da TV Assembleia e os servidores dessa casa, efetivos, comissionados dos gabinetes. Eu venho tratar mais uma vez dessa violência desenfreada contra a mulher no Estado do Espírito Santo e da falta de se praticar justiça com celeridade e com rigidez em nosso país, o que vem fazendo com que esses índices eles permaneçam elevados, não apenas aqui no Espírito Santo, mas no Brasil. É difícil acreditar no que a gente está vendo e aonde que a gente vai chegar com tantas atrocidades contra as mulheres. Primeiro, ontem, nós ficamos sabendo, e saiu nas reportagens de hoje, o caso de uma menina de 12 anos que foi estuprada por um presidiário de 29 anos, com autorização do próprio pai, também um presidiário, que foi beneficiado com a saidinha do 7 de setembro, evadiu do sistema, não retornou no período que era para retornar, mas nesse período em que ele estava evadido do sistema prisional, ele teve contato com a filha, pediu à mãe que pudesse ver a filha e permitiu, nesse período em que ele esteve com a filha, que o colega dele de cadeia estuprasse a menina, engravidou a menina. Infelizmente, por uma decisão da Justiça que deu em favor à menina, foi possível, ainda em tempo hábil, interromper a gravidez de uma criança com apenas 12 anos. Quer dizer, são coisas que a gente vê e por isso as pessoas falam que esse mundo vai acabar, porque é o fim dos tempos, umas coisas dessa natureza. Né? Não é nem o pai que estupra, não. Acho que ele deve ter sentido prazer em ver a filha de 12 anos apenas ser estuprada pelo filho. Felizmente, ele foi feito um cerco e eu quero aqui agradecer ao nosso delegado de polícia, doutor Fabrício Lucindo, que é titular da Delegacia de Linhares,
que conduziu esse processo, concluiu as investigações e que onde tanto o pai como o estuprador foram recapturados. Eles estão sendo acusados de cometer estupro de vulnerável e engravidar a criança. Todos dois estão sendo acusados de estupro de vulnerável, são indiciados dessa maneira, voltaram para o presídio, mas vocês vejam, é uma coisa assim, difícil de compreender algumas questões que os seres humanos vêm cometendo contra a própria família, cortando na carne, coisas dessa natureza. Quer dizer, uma criança. Essa é a situação de meninas, de adolescentes, de mulheres neste país. E no nosso estado, hoje, isso aqui fica o nosso repúdio, né, e o nosso agradecimento ao doutor Fabrício Lucindo, delegado de Linhares, que conduziu esse processo. Por um outro lado, nós temos um outro caso que chama atenção, porque esse é o caso de uma família de poder, de uma família que tem um volume financeiro substanciável e que, por isso, consegue advogados renomados e consegue protelações no nosso sistema penal brasileiro, que é muito arcaico e que permite várias protelações. Um caso de 24 anos atrás, que chama atenção, que é o caso de Gabriela Sherman. Eu, só para poder lembrar todos vocês, porque isso saiu em tudo quanto é jornal no Espírito Santo, essa menina, essa jovem, ela morreu após cair do 12º andar do edifício Aparte Hotel La Residência, que é um hotel na Mata da Praia, em Vitória, ali na frente da Avenida Dante Michelini, na madrugada do dia 21 de setembro de 1996. O ex-namorado, um jovem das classes mais abastadas da sociedade, Luiz Cláudio Ferreira Sandenberg, é acusado pelo crime de homicídio. A defesa do empresário, no entanto, alega que a vítima cometeu suicídio, mesmo sabendo que havia um rompimento no namoro dos dois, que o Luiz Cláudio... Eu vou concluir. Como? Não entendi. Ok. Mesmo, né, tendo relatos de um rompimento desse namoro, de que a menina passou a namorar um outro rapaz e foi vista por colegas do acusado com outro rapaz num bar na Praia da Costa. O denunciado, depois disso, começou a fazer inúmeras ligações telefônicas, não deu paz, mas a menina até que ela decidiu um dia se encontrar com ele para poder conversarem esse término, essa situação, e foi aí que ele convidou ela para ir para esse Aparte Hotel, e a perícia relata quebra de dentes, escoriações na área lombar de Gabriela, e também que ela teria sido arrastada, que ela poderia ter sido arrastada, é o que diz a perícia. E essa menina certamente foi projetada pela sacada, e isso não se trata de um suicídio, está claro que é um homicídio. No entanto, tem 24 anos, a idade, né, de uma pessoa já na fase adulta, já não é mais adolescente, que uma idade jovem, que este caso rola na justiça. Felizmente, hoje está tendo o júri popular, a família de tanto insistir conseguiu o júri popular, e até 13h a gente estava acompanhando o que estava acontecendo, e tudo indica que o júri estava transcorrendo, estava acontecendo, porque também fica a preocupação de arrumarem mais algum artifício para interromper o júri. Então, dessa maneira que a gente vê as mulheres sendo tratadas em nosso país. Uma menina de 12 anos estuprada com a permissão do próprio pai, uma adolescente que é jogada de uma sacada de um edifício na Dante Michelini, ali na Praia de Camburi, na região da Mata da Praia, e que tem 24 anos, que não tem solução para o problema, que a família não vê uma solução para o problema. Fica esperando a justiça do céu, que certamente essa não falha, mas é preciso haver justiça na terra.
não vingança, nós não desejamos vingança para ninguém, mas é necessário que o réu sofra as penalidades da lei e que a justiça, ela enxergue para todos. Ela não pode ser cega quando ela quer e enxergar na hora que se trata de famílias com poder aquisitivos vantajosos e não fazer justiça. A justiça neste país precisa ser igual para todos, é por isso que nós lutamos, é por isso que a gente ocupa esse espaço nessa Casa de Leis, para estar denunciando esses fatos sem medo, com coragem, porque quem tem medo não pode nem entrar para a política, com coragem, para que a gente consiga que as coisas em nosso país, a justiça, ela aconteça para branco, para preto, para rico, para pobre, para homem, para mulher, para jovem, para idoso, para todos. Porque é com essa impunidade e com essas protelações que existem no nosso Código Penal, que existem na legislação, que causam toda essa protelação, é difícil haver punição. E aí, esse comportamento, ele acaba gerando mais violência e cada vez mais violência, porque a impunidade, ela acaba vencendo todas as outras atividades no sentido da sociedade fazer, buscar e querer justiça. É isso que eu venho aqui hoje estar falando, relembrando esse caso gravíssimo, esse caso muito triste que chocou os capixabas, que é o caso da Gabriela Sherman, que há 24 anos não se encontra mais conosco. Ela foi assassinada no dia 28 de abril. Desculpa, ela foi assassinada, foi no dia 28 de abril, não. Ela foi assassinada em 21 de setembro de 1996. E também, né, externar aqui a nossa indignação para mais um caso no norte, Nivaldo, no norte e no noroeste do estado, que está acontecendo muito isso. É claro, não estou aqui querendo estigmatizar o norte e o noroeste, mas a incidência de estupro ultimamente no Espírito Santo, falando isso pela Procuradoria da Mulher, porque a gente tem esses dados, tem ocorrido com frequência com meninas nas idades de 10 até 13 anos, muitos casos acontecidos no norte, e mais no norte e no noroeste do estado. Então, assim, que a gente fique atento a isso e que a gente busque justiça, prisão para esse infeliz que cometeu esse crime, esse criminoso que estuprou a criança de 12 anos, e também justiça e prisão para o Luiz Cláudio Ferreira Sandemberg, que é o assassino de Gabriela Sherman. Essas questões, elas têm que ser resolvidas, porque a impunidade, ela não pode vencer a justiça no nosso país. E ela, infelizmente, ela tem sido vitoriosa nesse momento. Agora, 15 horas e 37 minutos, passamos para os oradores inscritos. Conforme acordo em plenário, hoje nós vamos iniciar pelo nosso colega deputado engenheiro José Esmeraldo. Senhor presidente, senhores deputados, quero fazer uma saudação especial ao nosso querido presidente interino, Adilson Espíndola, esse brilhante deputado que realmente faz um trabalho excepcional para a população da agricultura. Quero saudar aqui o doutor Hércules, nosso amigo, quero saudar aqui a Janete. Os demais eu não estou saudando, porque não vou saudar, porque não estou tendo-os na tela. Senhor presidente, nós estamos num momento importante da democracia, que é a eleição do dia 15 de novembro, né, em todo o nosso território nacional. E nós temos que ter o respeito para com todos os candidatos e eleitores.
quando falo ter o respeito para com todos os candidatos e eleitores, estou me reportando principalmente à responsabilidade de termos um pleito limpo. O que é um pleito limpo? Pleito limpo é aquele que não tem boca de urna. E as informações que nos chegam cotidianamente é que existe candidatos a prefeito que vão fazer boca de urna, talvez porque tenham muito dinheiro, e às vezes o dinheiro não é nem do candidato, o dinheiro vem de um outro sistema não muito republicano. Por isso, eu tomo a liberdade de fazer um apelo às autoridades do nosso Estado, na qual confio e acredito, para que fiquem atentos, fiquem de olho, porque boca de urna dá prisão. O boca de urna é uma forma de burlar, né? De burlar o voto. E isso nós não podemos admitir no nosso Estado, no nosso país. Tomo a liberdade de fazer esse apelo ao TRE para que fiscalize com rigor, porque boca de urna dá prisão, né? E condenação. Vamos ter um pleito limpo. É importante que, digamos, um pleito limpo, uma eleição democrática, uma eleição que vota aquele aonde ele achar que é o melhor candidato. Por isso, eu tomo a liberdade de fazer esse apelo às autoridades do nosso Estado, à Polícia Federal, à Polícia Militar, o Tribunal o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, enfim, a todos os atores importantes para que fiscalizem. Vamos ter uma eleição aonde não seja manchada por determinados indivíduos que, na verdade, não são democratas, são pessoas que se juntam, que, na verdade, concorrem, mas usando de elementos fraudulentos. Não vamos aceitar isso. É uma coisa que faço. Somente uma parte aqui, é o deputado Eric Musso, somente para parabenizar Vossa Excelência pelo brilhante pronunciamento na tarde de hoje, solicitando aí às autoridades competentes lisura e transparência no processo democrático, no que o Brasil precisa, que é o ar do oxigênio limpo da democracia brasileira. Parabéns pelo discurso de Vossa Excelência, desculpe atrapalhá-lo aí nessa tarde de terça-feira. Vossa Excelência, deputado Eric, não me atrapalha, muito pelo contrário. A fala de Vossa Excelência vem de encontro à minha fala, é um somatório de forças importantes, e seria muito bom que todos os deputados desta Casa de Leis também tomassem essa providência de falar, porque é importante falar, que seja homem ou que seja mulher. É importante falar, nós não podemos ficar quietinho. Nós não vamos aceitar nenhum tipo de violência, porque boca de urna para nós é violência. Não adianta querer fazer escondido, porque nós vamos para cima. Nós queremos uma eleição limpa, uma eleição democrática, uma eleição justa, uma eleição onde o nosso Estado ele possa ser chamado de democrático, um Estado democrático, e não utilizando de meios fraudulentos. Estamos de olho, temos informações, não somos crianças, já disputamos vários pleitos e queremos que a eleição ela caminhe de 8 até as 5 da tarde de forma democrática, de forma republicana. Não venham com esperteza, achando que os candidatos são bobos. Aqui não tem ninguém bobo.
mas tem, e é importante falar isso, políticos que têm muito dinheiro, não sei de onde é que vem esse dinheiro, mas tem dinheiro, e nós não vamos aceitar nenhum tipo de ingerência que não seja democrático, que a eleição seja democrática, que a eleição seja correta, a eleição tem que ser justa, a eleição não pode utilizar, e repito, boca de urna, recursos públicos, enfim, uma série de situações indesejáveis e indevidas na nossa democracia. Por isso, vou concluir a minha fala agradecendo a todos os amigos, aos deputados, às deputadas, a todos aqueles que no dia 15 de novembro, nesse domingo, no próximo domingo, democraticamente, civicamente, vão ir lá na urna depositar o seu valioso voto. Quem compra voto não merece respeito. Quem compra voto não tem a resposta para o eleitor, a não ser eu comprei o seu voto. Não façam isso, porque isso é inconstitucional. E, lamentavelmente, nós não podemos aceitar, em hipótese alguma, esse tipo de coisa. Agradeço aos nossos deputados, estou vendo aqui meu amigo Enivaldo dos Anjos, brilhante deputado estadual, doutor Hércules, e também aqui a nossa querida Janete, o nosso presidente, não está na tela aqui, o presidente interino, o nosso Adilson Espínola, o nosso querido presidente de fato e de direito, Eric Musso, Marcelo Santos, enfim, a todos os deputados que compõem essa casa, respeitada por todos, porque esses deputados, na verdade, eles são corretos, pessoas sérias, e quem votou nesses deputados pode bater no peito e dizer: votei e eles me representam. Muito obrigado. Com a palavra, o ilustre deputado doutor Rafael Favato. Deputado doutor Rafael Favato. Não era para Favato? Ah, sim, é de trás para frente, para trás. Com a palavra, o deputado doutor Emílio Mameri. Deputado doutor Emílio Mameri. Com a palavra, o deputado doutor Hudson Leal. Com a palavra, o deputado doutor Hércules. Presidente, apesar dos colegas deputados e deputadas, eu quero hoje fazer o registro que fiz na parte da manhã na Comissão de Saúde. Hoje é o dia 10 de novembro, é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez. Tivemos um embate hoje muito interessante, que a Ludilene, que é a mãe da Thalita, uma menina que é implantada cochlear, ou seja, tem um ouvido biônico, esteve na comissão com Siqueira, com alguns representantes da Secretaria de Saúde também, é ocasião que reclamaram muito da questão do TFD, tratamento fora do domicílio, e que nós pedimos ao Siqueira, que é o presidente das pessoas com deficiência, que fizesse um relatório, aliás, também não pode esquecer da Defensoria Pública, doutora Adriana, e que nós vamos encaminhar um documento para o secretário Nélio, para o governador do Estado, o Ministério Público e também para a Defensoria Pública, com relação ao que vem acontecendo com o TFD, tratamento fora do domicílio, a dificuldade que estão encontrando. Evidentemente, nós tivemos alguma conquista
E o tratamento fora do domicílio não é só para a pessoa implantada para o FIAR, é para todo tipo de doença que é tratada fora do município e fora do Estado, melhor dizendo assim, fora do Estado. Então, houve muita reclamação, nós vamos encaminhar o documento que o Siqueira vai fazer para essas autoridades. Mas sobre a surdez, a audição é constituída por um sistema de canais que conduz o som até o ouvido interno, onde essas ondas são transformadas em estímulos elétricos e enviadas ao cérebro, órgão responsável pelo reconhecimento daquilo que se ouve. A surdez é impossibilidade ou dificuldade de ouvir. A população brasileira, ou melhor, na população brasileira há aproximadamente 5,8 milhões de pessoas com algum grau de surdez. As causas principais da surdez é a seguinte: a condução provocada pelo estímulo de cera de ouvido. Por exemplo, a pessoa que não faz não retira a cera, que normalmente faz um ceromba, que a gente chama, que é uma bola de cera que forma dentro do ouvido. Além disso, as infecções, otite ou imobilização de um dos ossos do ouvido. Os ossos do ouvido se movimentam para fazer o trabalho chegar até o som chegar até o cérebro e fazer, naturalmente, decifrar o que nós estamos ouvindo. O tratamento é feito com medicamentos ou cirurgia. No caso da cirurgia, é implante coclear, quase sempre isso aí. A surdez da cóclea ou nervo auditivo é desencadeada por virose, meningite, uso de certos medicamentos ou drogas que têm propensão genética, ou melhor, ela pode ter também uma causa genética. Exposição ao ruído de alta intensidade. Pessoas que trabalham em locais com ruído muito alto que não usam o protetor auricular. Presbicuasia. Presbicuasia é mais comum nas idades, as pessoas vão perdendo a audição, isso chama presbicuasia, assim como na visão, presbiopia, que é de visão. Então, esse é da audição, eu vou repetir, porque é um nome difícil de falar, mas é presbicuasia, a perda de audição provocada pela idade. Traumas na cabeça, defeitos congênitos, alergias, problemas metabólicos, tumores, o tratamento de acordo com cada caso. Ele é feito com medicamento, cirurgia ou aparelho. Outros fatores que podem provocar surdez. Caso de surdez na família. Se você tem algum surdo na família, tem que pesquisar o que está acontecendo com você também. Nascimento prematuro, baixo peso ao nascer. Isso também é prematuridade, né? Uso de antibiótico tóxico ao ouvido e de diuréticos, ainda no berçário. É muito comum usar alguns desses medicamentos no berçário pelo pediatra. Estou quase encerrando, presidente. Infecções congênitas, principalmente sífilis, toxoplasmose e rubéola. Bom, presidente, não vai dar para ler tudo, porque é grande aqui o documento que eu estou lendo, mas eu gostaria de explicar também que a rubéola, no caso que eu sou obstetra, a rubéola, no primeiro trimestre da gravidez, pode dar uma série de anomalias congênitas. E eu falei hoje de manhã, eu vou repetir agora, no Reino Unido, antigamente, quando não tinha vacina para rubéola, descobriam uma menina com rubéola, eles faziam uma festinha, colocavam essa menina para contaminar as outras. Então, elas dançavam uma com a outra, tomavam o refrigerante, a água no mesmo copo, exatamente para pegar a doença. Essa infecção, durante o período da vida, na mulher, que ela não tem até o terceiro mês de gravidez, ela não traz nenhum contratempo. Os sintomas são pequenos, febrícula e, às vezes, alguns caroços, caroças auriculares. E, então, na verdade, o que se faz é isso. É importante a vacinação, por isso a vacina as meninas. E para quando chegar a época da gravidez, do estado de reprodução, ela não tenha a infecção que possa comprometer o feto.
Então, hoje nós tivemos uma reunião de quase 2 horas da Comissão de Saúde falando só da questão da surdez e questão do TFD, da dificuldade que esse povo está encontrando, uma diária muito baixa, R$70 e poucos, que não dá para nada, para você sair daqui, do estado, para ir para São Paulo. Geralmente, essas pessoas vão para São Paulo. E é muito difícil se manter uma diária dessa. Nós estamos encaminhando, assim que chegar o documento Siqueira, para o secretário da Saúde, o governador do Estado, o Ministério Público, para a Defensoria Pública também. É o que eu tinha a dizer, presidente. Eu agradeço a Vossa Excelência, a todos os meus pares, e devolvo a palavra, então, ao presidente, nosso querido Adilson Espino. Ok, com a palavra, o deputado delegado Lorenzo Pasolini. Senhor presidente, eminentes pares, excepcionalmente hoje eu vou declinar do uso da palavra. Com a palavra, o deputado delegado Danilo Baiense. Deputado Danilo Baiense. Deputado Dari Pagum, líder do governo. Deputado Dari Pagum. Com a palavra, o deputado Coronel Alexandre Quintino. Deputado Coronel Alexandre Quintino. Com a palavra, o deputado Carlos Vão. Deputado Carlos Vão. Com a palavra, o deputado Capitão Assunção. Bruno Lamas está licenciado. Com a palavra, o deputado Alexandre Chambinho. Deputado Vandinho Leite. Deputado Teodorico Ferraço. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, está sendo anunciado que chegou finalmente à Assembleia Legislativa o orçamento do Estado. Eu já ouvi esse espetáculo por vários anos, pelo menos 16 anos. O orçamento vem para a Assembleia Legislativa. Vários dos senhores deputados sentem a grande oportunidade de apresentar emendas e buscar, através dessas emendas, uma satisfação perante seus eleitores, perante os seus municípios e, finalmente, através, naturalmente, de emendas, normalmente são frustrados os seus entendimentos, os nossos entendimentos, em busca de recursos para as obras que julgamos necessárias para a população e que a população julga necessário que o seu representante nesta Casa de Leis lute em favor das suas obras. Eu vou citar aqui algum caso presente. Há precisamente 16 anos eu venho lutando para que a estrada de Gironda, a fábrica de cimento, seja uma obra prioritária para o governo do Estado. É uma das principais alavancas, uma das principais alavancas que tem o mármore e o granito ali em Gironda e em Soturno. E há uma expectativa de que essa obra saia a qualquer momento. E já passam 16 anos, eu, quando fui prefeito de Cachoeiro, fiz as desapropriações, as cercas, drenagem, terraplenagem. São apenas 12 quilômetros de estradas que eu espero que, mais uma vez, não seja enganado pelo orçamento em busca de uma obra tão importante para o município de Cachoeiro de Itapemirim. Da mesma forma, já vimos vários governos comparecerem, descer de helicóptero no campo de esporte, em plena Itaoca Pedra, para anunciar a construção
de uma estrada em que vai tirar o trânsito pesado da cidade e possibilitando, assim, aos irmãos ali de Itaoca uma oportunidade de tirar o trânsito pesado da cidade. Também vimos isso acontecer várias vezes e até hoje não aconteceu coisa alguma. Da mesma forma, a Estrada da Tijuca. A Estrada da Tijuca está paralisada há 2 anos. Nós voltamos a reclamar. Essa obra é necessária, faz parte do caminho do campo. Inclusive, recebeu o nome do ex-deputado Glauco Coelho. Eu fui autor dessa homenagem ao ex-deputado, pelo seu trabalho que ele teve em favor da construção dessa estrada, e até hoje não tivemos nenhum acontecimento. Da mesma forma, a estrada de São Vicente, no município de Conduru, e também, ali, por que não dizer, durante todos esses anos, vem orçamento e vai orçamento, se anuncia a construção da Delegacia de Polícia de Cachoeiro de Itapemirim. Ainda hoje eu passei lá, tudo abandonado, um terreno ali no coração da cidade, uma obra já anunciada por vários governadores, e essa obra não dá início, frustrando de vez o povo de Cachoeiro de Itapemirim. E, naturalmente, eu, como deputado estadual, e os demais deputados estaduais que defendem Cachoeiro e defendem o sul do estado, não podem admitir que isso vai durar tanto tempo. O Instituto Médico Legal, uma necessidade urgente, nós temos visto aí a campanha do deputado Danilo Baense, né? Uma campanha bonita, em favor do Espírito Santo todo, também não temos visto acontecer isso. Daí porque nós queríamos aqui apelar ao bom senso do ilustre companheiro deputado Dari Pagum, que não pode fazer milagre, e também vê frustrado várias das suas reivindicações, lá para Baixo Guandu ou para o norte do estado. Mas é preciso que o governo do estado dê uma atenção ao deputado estadual, porque se dessa vez as minhas emendas não passarem, eu não vou votar o orçamento. Vou fazer o meu protesto ao povo do Espírito Santo, particularmente a Cachoeiro de Itapemirim, que eu represento com muito orgulho, com muito apreço, para que as obras de importância para Cachoeiro de Itapemirim sejam atingidas não de maneira política, de maneira a atender o partido político, mas de maneira a atender o deputado que representa o município, que tem voz, que tem condições e tem autoridade para exigir uma obra importante para o seu município. Por exemplo, o Distrito Industrial de Cachoeiro de Itapemirim é uma vergonha, a estrada está abandonada. É preciso fazer um novo canal de comunicação a partir do Valão, né, até o Morro Grande. Tantas indústrias, tanto poder, tanta riqueza do mármore e do granito, e nós, infelizmente, passa ano e mais anos, não estamos assistindo uma atenção especial do governo do estado. Da mesma forma que estão pedindo uma secretaria, um departamento do mármore e do granito, dando apoio e atendimento aos valorosos homens do mármore e do granito, tanto empregados como empregadores, que são parte da riqueza do sul do Espírito Santo, e não dizer também do norte do estado do Espírito Santo. Aí porque fica esse nosso registro, essa nossa mensagem, para que o governo encontre condições de diálogo entre deputados e membros da Comissão de Orçamento, para que, mais uma vez, a gente não seja enganado, né, pela mentira ou pela falta de atendimento, né, de pareceres que são sempre ao bel prazer do governo do estado e nunca atinge os objetivos que são os objetivos que representam um deputado estadual. Muito obrigado, um abraço para todos e até a próxima oportunidade. Agora, 16h04, com a palavra o ilustre deputado, meu conterrâneo, deputado Sérgio Majestic, que não declina nunca.
Meus cumprimentos ao deputado Adilson Espíndola, que preside a sessão nesse momento, e aos demais deputados que estão participando no plenário virtual. Nós nos aproximamos de mais uma eleição aqui no Brasil. No próximo domingo, teremos as eleições municipais, onde serão escolhidos mais de cerca de 5.568 prefeitos e 57 mil vereadores. A gente, quando observa as campanhas, salvo melhor juízo, se a gente observar as campanhas para prefeito desse ano e as campanhas de 20 anos atrás, elas se assemelham muito. É quase sempre uma crítica a quem está no poder, não interessa qual município, e a promessa de que eu vou fazer melhor. E quase sempre as promessas giram em torno de eu vou construir, eu vou construir mais uma escola, vou construir mais posto de saúde, vou construir uma rua, vou construir uma casa, vou construir uma praça, enfim. Nós sabemos perfeitamente que, por exemplo, um posto de saúde ou uma escola para um bairro pode fazer a diferença para aquela comunidade. Mas não é isso que resolve efetivamente os grandes problemas que atingem uma cidade, um estado, Então, nós precisaríamos de políticas, de ideias de políticas públicas para médio e longo prazo, de tal forma que a gente começasse um projeto, por exemplo, de saúde pública preventiva, com saneamento básico, de saúde da família, enfim, e que daqui a 20 anos a gente conseguisse observar o efeito disso. Porque, obviamente, um novo posto de saúde, por exemplo, é algo para o efeito de um problema, ou seja, o posto de saúde as pessoas normalmente procuram quando elas já estão doentes. Nós precisamos de uma política pública que impeça que as pessoas fiquem doentes. A lógica deveria ser essa. Nós não deveríamos pensar sempre em construir mais delegacias, mais presídios. Não que isso não seja necessário, mas precisaríamos de política pública para impedir que as pessoas se envolvam com a violência. E isso daria um efeito muito maior. Mas como as políticas são imediatistas e a própria população ela é imediatista, ela quer ver o que vai ser realizado aqui, agora, E como os políticos também sabem disso, e por isso sabem que construir, calçar rua, etc., pode dar voto já para a próxima eleição, fica muito difícil da gente resolver. Mas eu deixo aqui o meu recado, que você, eleitor, analise bem os candidatos a prefeito, os candidatos a vereador. Não é verdade que todos os políticos sejam iguais. Tem bons candidatos em todos os municípios. A gente tem que analisar com critério e nunca esquecer exatamente o que é a função de cada um. Olha só, ontem a Firjan, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, ela divulgou uma pesquisa que eles fizeram, que é muito interessante, sobre o índice de gestão fiscal dos municípios. É interessante que você pode, assim, a pesquisa deles foi tão legal, tão bem feita, que você pode ir lá e você clica em um link e você pode pesquisar a situação de qualquer município no Brasil. Por exemplo, gasto com pessoal, cuidado com a arrecadação, a gestão da prefeitura e tal. É claro que são dados gerais, mas são importantes. E é curioso que eles colocam que, do total de municípios no Brasil hoje, 35% dos municípios, 1.856, entre eles alguns municípios do Espírito Santo, esses municípios, eles não arrecadam o suficiente para sustentar a prefeitura e a Câmara de Vereadores. Desse total, 1.193 municípios, a arrecadação deles corresponde a apenas 10% do total de suas receitas, ou seja, eles vivem basicamente de convênios e do fundo de participação dos municípios. Isso é grave, é claro que isso já foi discutido e é discutido muitas vezes, não é a questão de você pensar assim, agora vamos juntar os municípios novamente, mas é necessário, e a pesquisa, e os analistas falam isso na pesquisa, que é necessário observar caso a caso e entender por que municípios arrecadam tão pouco. Seria interessante que as pessoas conhecessem essa pesquisa da Firjan, ontem foi divulgado pela imprensa,
Mas seria muito interessante para as pessoas, só para concluir, deputada Adilson, para que as pessoas não caíssem no conto do vigário nessas eleições, né? Tanto de papo de vereador quanto de prefeito, que vou fazer, vou acontecer, vou realizar, que as pessoas conhecessem as contas das prefeituras. Quanto a prefeitura arrecada, quanto ela recebe de fundo de participação, quanto ela gasta com funcionários, quanto dinheiro ela tem para investimento ou não tem. Porque, às vezes, as pessoas prometem, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, mas os municípios simplesmente não têm condição de fazer nada disso. E, às vezes, eu acho que se um prefeito consegue manter as suas contas em dia, ele já está fazendo um bom trabalho em função daquela realidade que vive aquele determinado município. Então, assim, as pessoas têm que passar a conhecer melhor a realidade do seu município. E, sobretudo, como dizem os americanos, querem entender alguma coisa? Siga o dinheiro, ou seja, entenda como o dinheiro é usado. Quanto dinheiro entra na prefeitura, de onde vem, quanto é que sai, quanto é que é pago a funcionários, quanto é que sobra para investimentos. Isso é fundamental, porque só assim as pessoas vão parar também de ser enganadas, certo? Obrigado, presidente, pela sua paciência. Ok. Agora 16 horas e 10 minutos, continuamos com os oradores inscritos. Com a palavra o deputado Renzo Vasconcelos. Deputado Renzo. Com a palavra a ilustre deputada Raquel Lessa. Com a palavra o deputado pastor Marcos Mansur. Com a palavra o deputado Marcos Garcia. Com a palavra o deputado Marcelo Santos. Deputado Luciano Machado. A ilustre deputada Janete de Sá já falou nas lideranças partidárias. Com a palavra, Irine Lopes, licenciada. Com a palavra, o deputado Gandini. Deputado Euclério Sampaio. Com a palavra, o deputado Eric Mus. Senhor presidente, ordem. Pois não. Senhor presidente. Deputado Euclério, eu não ouvi muito bem. Seu áudio está muito ruim. Senhor presidente. Oi. Deputado Euclério. Não estou conseguindo entender. Com a palavra o deputado Enivaldo dos Anjos. Senhor presidente, eu vou Ok, deputado, está declinado. O áudio está muito ruim. Ok, deputado. Com a palavra, o ilustre deputado Enivaldo dos Anjos. Tudo. Deputado Enivaldo. Deputado Enivaldo dos Anjos era o último orador inscrito na sessão de hoje. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar. Doutor Hércules. Não estamos te ouvindo. Está sem áudio, doutor Hércules. Presidente. Pois não. Está ouvindo agora? Estou te ouvindo. Presidente, só quero lamentar, são 16h13 e a sessão está terminando. Tanto veto para a gente apreciar. Infelizmente, nós não temos quase ninguém. Estou vendo a Janete ali ainda no plenário virtual, mas infelizmente a sessão vai acabar. E a gente tem tanto para falar e precisamos falar tanto, especialmente nesse momento de pandemia, que está uma confusão danada com relação à vacina, e que um
fala que vai ser vacinado, outro quer, outro não quer. 25 estão fazendo tanta confusão política com essa vacina e já tem 25% da população que não quer tomar a vacina. Imagina só que tempo que nós estamos vivendo. Então, na verdade, é preciso que os políticos trabalhem mais e deixem a ciência trabalhar. É preciso que respeitem a ciência e que cada vez mais o político fica desvalorizado, desmoralizado por essas brigas políticas que não tem nenhum sentido. É o meu registro, lamentável, presidente, e que são 16 e 14 e nossa sessão vai acabar. Muito obrigado, um abraço a todos. Verdade, doutor Hércules, é tão necessário que nós tenhamos uma vacina eficaz o mais rápido possível para combater essa pandemia, essa doença, essa Covid-19. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e os senhores deputados para a próxima, que será ordinária, híbrida, virtual e presencial, amanhã às 9 horas, para a qual designo. Expediente o que ocorrer, ordem do dia, mesma pauta da presente sessão, exceto os projetos votados na sessão de hoje. Uma boa tarde a todos, está encerrada a sessão. Você acaba de acompanhar os trabalhos do plenário nesta terça-feira. No expediente da sessão foi aprovado uma solicitação em forma de indicação do deputado Sérgio Majeschi ao governo do estado para que as comunidades escolares sejam consultadas pela Secretaria de Educação nos locais onde o governo pretende implantar instituições de ensino no modelo da Escola Viva, de ensino integral. E na fase dos pronunciamentos, teve destaque o discurso da deputada Janete de Sá. Ela repercutiu o caso do estupro seguido de gravidez de uma menor de 12 anos, estupro ocorrido no norte do Espírito Santo, segundo caso em poucos meses. Ela pediu celeridade da justiça para processos que envolvem violência contra a mulher. Mais informações sobre os trabalhos realizados aqui na sessão você tem nas nossas redes sociais e mais tarde no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação, TV Assembleia, Canal Cidadão.